Prezados irmãos, quero em mais esta oportunidade apresentar a todos a minha saudação, que faço em nome da Santa Avó Rosa e também do profeta Santo Irmão-Aldo, desejando muito que a bênção, a graça, a proteção e principalmente a bênção desses santos esteja na companhia de todos os nossos prezados irmãos, lhes concedendo muita força, sabedoria, entendimento, para que possam enfrentar os dias difíceis que nós estamos atravessando nesses dias presentes. Irmãos, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados se coloquem em pé. Nós vamos orar, suplicando a bênção, a graça da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão-Aldo e também, é claro, apresentar a eles os nossos agradecimentos, o nosso louvor e adoração por mais este encontro, por mais esta reunião que nós estamos participando. Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai Celestial, hoje, mais uma vez, nós, os teus filhos, nos dirigimos a esta Santa Igreja, na esperança, ó Deus, de sermos assistidos pelo Senhor e também pelos teus santos, que cremos que aqui já foram enviados para participar conosco de mais esta reunião. Por isso, ó Deus, nós muito honramos, glorificamos ao Senhor, ao teu divino Espírito Santo, porque cremos que o Senhor sempre tem nos ajudado, sempre tem procurado escolher um povo para o Senhor aqui na face da terra. E hoje nós cremos que somos este povo escolhido e queremos, ó Deus, cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem esperança em cada um de nós. Portanto, aqui estamos nós, esperançosos de recebermos da tua bênção, da tua graça, da tua inspiração. Honramos, glorificamos também ao Senhor Jesus, o nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão-Aldo. E pedimos, Santa Avó Rosa bendita, a direção sábia da Senhora e do Senhor Santo Irmão-Aldo para todo o transcorrer da nossa reunião. Que todos os nossos atos, tudo aquilo que aqui nós iremos realizar, possa realmente chegar diante do trono de Deus, como um louvor, como uma glorificação e como recompensa, Ele possa nos abençoar. Santa Avó Rosa bendita, abençoe também aqueles nossos irmãos que estão a caminho desta reunião e aqueles que por motivo justo aqui não puderam comparecer. Que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção também esteja com eles. E por tudo, por mais esta reunião, pelas bênçãos que cremos que está nos concedendo, pela presença de santos e anjos, nós te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Amém. Podem se assentar aqueles que têm seus lugares e na sequência cantaremos mais alguns hinos do nosso cenário. A seguir vamos cantar o de número 60. Avante, avante, Filho de Deus.
Amém. A seguir vamos cantar o de número 47. Eu sou santo e vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde e consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Amém. A seguir, de número 54, aquele que é sempre santo. Aquele que é sempre santo, vence pela graça divina. Aquele que é sempre santo é fiel, o pecado não o domina. A santidade é uma arma contra os ataques do mal. A santidade nos leva à vitória, nos leva pra glória celestial. Amém. Irmãos, agora nós ouviremos, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Perfume Suave.
cumpriu-se a santa promessa que Jesus aqui deixou nas Escrituras sagradas, que o Consolador já voltou. Hoje o nosso primaz está aqui entre nós, com sua santa direção, dando-nos inspiração. A seguir, nós iremos ouvir um hino, será apresentado em solo, e o título, Vitória Santa. Naquele dia tão belo e mais sagrado, com grande alegria, muito aguardado, será a hora feliz e preciosa em que seremos glorificados. Dos céus virão todos os santos com todos os anjos do nosso Deus, com Jesus Cristo, nossa Santa Rosa, e a Virgem Maria, cantando de alegria, virão dos céus para nos buscar, para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados no alto céu. Como um só povo nós cantaremos um hino novo
buscar para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados no alto céu. Como um só povo nós cantaremos um hino novo com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do reino celestial. Vitória de Deus, o Criador, de Jesus, o Salvador, e da Santa Rosa, o Espírito Consolador. Irmãos, agora eu passo a ler palavras do nosso boletim a respeito das contribuições, onde diz assim: estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus, do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador de sua promessa e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do santo irmão Aldo, bem como para anunciarmos que estamos no tempo da regeneração, quando então nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus o Pai e dos seus santos, e conhecerem o caminho que os aproxime deles, que é esta igreja apostólica, o abrigo seguro para quem deseja alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para serem felizes e abençoados. Façam esta caridade, ó irmãos, contribuam com suas ofertas normais, especiais e os seus dízimos, pois é o único meio com o qual a nossa igreja conta, a fim de obter recursos para cumprir a sua missão na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença de todos os irmãos é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente, e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas, que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões. E também para que possamos contar com todos os regentes, coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, todos que comparecem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio financeiro e com o amor de todo o povo apostólico em favor da obra da nossa amada igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de mantermos a obra desta igreja apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade, com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Está aí, irmãos, mais este pedido, mais este apelo, e que cada um, portanto, façam nesta oportunidade aquilo que
prepararam para esta reunião. Eu vou fazer uma breve oração, consagrando as nossas contribuições, e após os irmãos poderão contribuir. Santa Vó Rosa bendita, neste momento, mais uma vez, nós iremos apresentar à Senhora as nossas contribuições para o sustento e manutenção da obra desta Santa Igreja. Pedimos que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, receba estas nossas ofertas para o sustento e manutenção desta obra. E pedimos também que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção recaia sobre nós, nos ajudando, nos concedendo sempre o meio de ajudar esta Santa Igreja. E por tudo, por mais esta oportunidade, nós Te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as nossas contribuições. Irmãos, eu aproveito para ler alguns avisos contidos em nosso boletim. Primeiramente, eu leio sobre palestras, encontros e apresentações. Informamos que nunca foi permitido a realização de palestras ou apresentações de pessoas alheias à nossa fé em nossos templos. Obrigado. Seja na sede ou em nossas congregações, exceto os treinamentos da Brigada de Incêndio, obrigatório por lei em alguns municípios. Mesmo assim, sempre que possível, recomendamos que utilizem os anexos, pois os nossos templos são dedicados para as reuniões da Igreja Apostólica. Lembrem-se, nossos templos são sagrados e foram consagrados a Deus para ser o seu tabernáculo nesta terra. E em virtude do descontentamento de parte do ministério, com críticas e cobranças, informamos que fica suspenso qualquer tipo de palestra, apresentações e encontro na Igreja Apostólica, inclusive aperfeiçoamento do ministério, aperfeiçoamento de regentes, aula aos obreiros, entre outros. Ficam liberados somente reuniões especiais com apresentações dos coros ou orquestras e aulas para os atuais e futuros músicos da nossa igreja, desde que seja ministrado por professores apostólicos. Lembramos que o Conselho é o órgão administrativo da nossa igreja, porém, por determinação do Estatuto, deve seguir as orientações do Ministério Apostólico, que em Assembleia é o órgão máximo da nossa igreja. Em breve, será convocado a Assembleia do Ministério para estas devidas deliberações. Dia das Crianças. Temos recebido diversas solicitações de reuniões especiais para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para a apresentação do coral infanto-juvenil e atividades de socialização e confraternização. Podem realizar as apresentações do coral no templo da igreja, porém, as atividades devem ser realizadas nos anexos da igreja. Não devem fazer nenhuma atividade dentro dos nossos templos, nem levar ou alugar brinquedos. Atividades e eventos fora do ambiente da igreja devem ser acompanhados por monitores e responsáveis, e tudo deve ser feito dentro da doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Então está aí, irmãos, esses avisos e esses recados contidos em nosso boletim. A seguir, ouviremos, apresentado pelos nossos irmãos da orquestra, a música do hino, Teu Sacrifício, Jesus.
seguir, nós iremos ouvir um hino. Esse hino tem como título Sangue da Redenção. E só para relembrar aos nossos irmãos que hoje nós teremos o sacramento da Santa Comunhão em nossa sede, com início às 18 horas. E, portanto, todos aqueles que não puderem lá comparecer, que procurem neste momento estarem assistindo esta reunião através da internet, ou aqueles que não tiverem esta facilidade, procurem estar meditando, porque tem uma promessa da Santa Vó Rosa que diz que todos aqueles que não puderem participar desse sacramento, desde que seja por um motivo justo, e que naquele momento esteja confiando, também serão alimentados, da mesma forma que aqueles que estão participando são. Então, neste momento, vamos lembrar desse sacramento e, em oração também, pedirmos a bênção, a graça da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Oda e principalmente de Jesus, o nosso Mestre. Portanto, vamos então ouvir o hino, o Sangue da Redenção. Nós tomamos do teu corpo com fé, amor e gratidão, crendo que nele estão as virtudes que estavam contigo quando instituíste a Santa Comunhão e bebemos este cálice com a mesma fé e devoção, não com prazer no teu sacrifício, mas crendo que nele está o teu sangue, o sangue da redenção.
faço a leitura das mensagens do nosso boletim, para que todos ouçam e, ouvindo, tirem então as suas conclusões daquilo que está publicado. Aqui diz assim: apelo do Conselho Deliberativo. Nós, membros do Conselho Deliberativo, como direção administrativa da Igreja, em nome de todo o ministério, apelamos a todos os nossos irmãos, sem exceção, que obedeçam à doutrina e disciplina da nossa Igreja corretamente. O pecado existe na terra desde os tempos mais remotos e atingiu a Igreja Apostólica primitiva. Porém, ele continua atuante neste mundo, influenciando as pessoas e tentando impedir a caminhada do povo de Deus. Como povo de Deus e do santo profeta Irmãoaldo, não podemos permitir que a influência da desobediência venha novamente abalar a fé e o proceder do verdadeiro apostólico, pois sabemos que estamos vivendo a última oportunidade de salvação concedida por Deus, ou seja, o tempo do fim. Queremos que todos sejam herdeiros e que possamos estar juntos na glória celestial, mas para isto é preciso que sejamos como Deus nos criou, perfeitos em obras, fiéis, obedientes, consagrados e santificados. O pecado não pode entrar em nossa igreja, como infelizmente alguns estão tentando fazer, trazendo costumes e modas mundanas para o nosso meio. Porém, afirmamos que a nossa doutrina e disciplina não mudaram e não mudarão. Desejamos não ser preciso tomarmos medidas severas para manter a vontade de Deus que nos foi expressa por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmãoaldo. Cuidado com o escândalo e conversas maldosas e tendenciosas, influenciadas pelo poder do mal, para destruir a nossa união. Diga sempre a verdade, não faça intrigas e nem juízo precipitado. Participe das nossas reuniões com amor e fervor, cumpra o seu ministério com determinação e dedicação, ame e respeite a todos, sejam fiel à doutrina e disciplina e agradeça a Deus e aos nossos santos por nos ter escolhido como seu povo nesta terra. Precisamos manter a nossa família unida, obediente, fraterna e consciente, para podermos continuar afirmando o que o nosso santo Irmãoaldo nos deixou como legado: somos uma família só. Está aí, irmãos, mais uma vez, esta recomendação a respeito da obediência que nós precisamos ter a respeito da nossa fé, ou seja, da nossa doutrina e disciplina. Irmãos, eu sempre digo que conselho nunca é demais, então nós precisamos ouvir sempre esses conselhos e guardá-los conosco, porque não sabemos a hora que nós iremos precisar destes ensinos, destes conselhos, para nos livrarmos, muitas vezes, de situações que surgem na nossa vida para tentar nos prejudicar. Irmãos, e agora eu passo a fazer a leitura de uma outra mensagem contida em nosso boletim, que fala a respeito do primeiro amor. Então diz assim: o primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante para nós. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa,
e do santo pastor de nossas almas, o nosso santo irmão Aldo. Para seguirmos esse santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e disciplina, que são os ricos tesouros da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, quando disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo do nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem da nossa igreja, quando então passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita a nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé e muita atenção as mensagens e também o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiros, coristas ou músicos com alegria em seu coração, sendo sempre assíduos às nossas reuniões. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Avó Rosa, que conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir ao nosso Divino Mestre e por nossa igreja deu a sua própria vida. Assim foi também o nosso santo irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou seu povo, dedicou profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor. De quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e do seu amado Filho Jesus. Irmãos, já pensaram o que seria da nossa igreja e da vida de cada um de nós, se a nossa Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem este primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo, e os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que estes santos aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje, são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta igreja, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam esse primeiro amor, faltam às reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja como obreiro, pastor, regente, músico ou coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como direção da igreja, lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escrita no livro do Apocalipse por São João, em seus importantes avisos aos que estão sendo, ou melhor, aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das tuas primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos, se arrependam, voltem ao primeiro amor, lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, pois, perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial, e isto é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados a igrejas, obreiros que não perdiam escalas de serviço, pastores que não faltavam à escala de pregação, sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com a Santa Vó Rosa e para com o nosso santo irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem os seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma, de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente de nossa Igreja Apostólica, inclusive obedecendo a disciplina que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração por nós da direção, porque cremos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que estas palavras nesta igreja vieste a aceitar. Voltem ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos, examine o seu coração e a sua vida espiritual. Faça um exame de consciência. Se não estiverem como Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a esses santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Está aí, irmãos, esta mensagem falando a respeito, então, do primeiro amor. E todos nós, irmãos, sabemos que nós temos uma missão a cumprirmos aqui na face da terra, sem exceção, seja irmão, seja irmã, seja os mais novos, as crianças, os idosos, seja do ministério ou seja membro. Todos nós, irmãos, fomos separados por Deus para darmos frutos, e frutos bons, frutos úteis ao reino dos céus. Irmãos, eu me lembro de uma mensagem da missionária. Ela diz o seguinte, a respeito do cumprimento da promessa do Consolador na nossa vida. A missionária diz assim, que desde lá do primeiro casal, desde a queda do primeiro casal, Deus, o nosso Pai, Ele sempre separou uma linhagem na raça humana. Uma linhagem que Ele cuida, que Ele zela e que Ele tem esperança de servi-lo aqui na face da terra. E temos isso, irmãos, por exemplo, lá na vinda de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos santos apóstolos. Eles, irmãos, vieram da linhagem do rei Davi. Então a missionária explicou isso. Então Deus, Ele sempre separou um povo para Ele, de uma linhagem especial, que Ele tem uma grande esperança. E nós, irmãos, cremos que nós fazemos parte deste povo. Nós fazemos parte desta linhagem que Deus separou e escolheu para servi-lo aqui na face da terra. Portanto, irmãos, não é por acaso que a promessa do Consolador se cumpriu em nossos dias e em nosso meio. Por quê? Poderia ter se cumprido em outra nação, mas se cumpriu na nossa, é porque nós cremos que nós somos este povo escolhido, este povo separado por Deus,
para cumprir uma missão especial aqui na face da terra. Mas acontece, irmãos, que não é somente pelo fato de sermos separados, sermos escolhidos por Deus, que nós agora podemos então cruzar os nossos braços e nada fazer. Não. Quando Deus assim nos escolheu, quando Deus assim confiou a nós uma missão e algo a fazermos aqui na face da terra, é porque Ele confiou também em nós. Então nós não podemos, irmãos, decepcionarmos a Deus, mas precisamos cumprir com a nossa missão, precisamos cumprir com o nosso papel de filhos de Deus, com o nosso papel de escolhidos aqui na face da terra. E para, irmãos, nós cumprirmos esta missão, cumprirmos este ministério, então com certeza, nós também precisamos ser um povo diferente, ser um povo, irmãos, dotado de todas as qualidades do nosso Deus. Precisamos, irmãos, sermos um povo disciplinado, um povo regrado, um povo temente a Deus e cumpridor daquilo que Deus impõe na vida de cada um de nós aqui na face da terra. Irmãos, e nós, para cumprirmos então com tudo isso que Deus, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam de nós, nós precisamos cultivar na nossa vida, irmãos, uma virtude muito importante, uma virtude, irmãos, muito especial, que é a virtude da perseverança. Perseverança. A perseverança, irmãos, é a constância em obedecermos a doutrina, em obedecermos a disciplina, é a persistência, irmãos, e a constância em bem cumprirmos com o nosso sagrado dever, com o nosso ministério. Por exemplo, aqueles que têm um cargo na igreja, a perseverança é a pessoa estar sempre ali cumprindo com tudo isso. Se é um membro, está sempre presente nas reuniões, cumprindo com o seu dever, com a sua presença nas nossas reuniões. Então isso, irmãos, é a perseverança, é ser perseverante na fé, na obediência, à doutrina e à disciplina apostólica. E nós, para sermos perseverantes, então nós precisamos ir em busca daquilo que está aqui nesta mensagem, em busca do primeiro amor. Então nós precisamos, irmãos, ir em busca desse primeiro amor. E esse primeiro amor, nós buscamos sempre fazendo uma retrospectiva na nossa vida. Por exemplo, aqueles que vieram para a igreja já adultos, já formados, precisam então se lembrar, precisam ir em busca, resgatar esta memória de como foi quando conheceram a igreja, como foi quando ouviram falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como foi a sua primeira vez que adentrou estas portas. Irmãos, eu creio que não é a mesma coisa de hoje. E eu sei que muitos poderiam pensar, mas então está fazendo juízo. Não estou fazendo juízo. Porque, irmãos, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Porque às vezes, quando nós viemos a primeira vez para a igreja, que participamos de uma primeira reunião, nós entramos por estas portas com toda reverência, fizemos as nossas orações, e prometemos a Deus, a Santa Avó Rosa, que iríamos seguir este santo caminho, com todo amor, e tudo faríamos para servi-lo aqui na face da terra. Irmãos, mas acontece, como eu ainda afirmei ontem, com o passar do tempo, a nossa vinda às nossas reuniões, o nosso trabalho, o cumprir do nosso ministério vai se tornando num hábito, e este amor, esta devoção vai se esfriando. E é por isso que nós precisamos de quando em quando resgatar isso, buscar isso, esta lembrança, e renovarmos o nosso voto que nós fizemos a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Mãe Virgem Maria. Irmãos, mas existem aqueles que nasceram em berço apostólico, juventude, e já nasceram nesta igreja, não se lembram a primeira vez que vieram à igreja, mas se lembram do voto
que fizeram no dia do seu batismo. E eu acredito que muitos fizeram com entusiasmo. Aquele momento foi um momento único e especial na sua vida. Quando a sua pessoa, com todo amor, com toda devoção e fé, prometeu à Santa Avó Rosa, prometeu ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazer para cumprir com seu dever, servindo a igreja e obedecendo somente a doutrina e a disciplina apostólica. Então tudo isso, irmão, esses votos, precisa estar sempre na nossa vida. Essa chama desse verdadeiro amor, nós precisamos sempre buscar. Como eu disse, irmãos, porque a tendência da nossa vida é irmos perdendo tudo isso. Mas nós precisamos sempre buscar. E é por isso que eu disse ontem e afirmei hoje que as mensagens do nosso boletim é importante. Porque às vezes muitos podem ficar até entediados, falar, mas de novo, essa mensagem falando do primeiro amor, mas isso, irmãos, é para nos alertarmos, é para fazermos nós buscar esta chama desse verdadeiro amor, daquele primeiro dia que nós conhecemos essa igreja, daquele dia do nosso batismo, daquele primeiro dia que nós participamos de um ministério nesta igreja apostólica. Às vezes um corista, um jovem, primeira vez que fez o pedido para entrar no coro, aquele primeiro dia que veio participar do trabalho do coral, irmãos, eu sei que é uma emoção muito grande. Aqueles que pela primeira vez fez o seu solo, aquele que pela primeira vez regeu. Então, analise consigo, irmãos, analise consigo, faça essa reflexão e veja se esta emoção, veja se essa dedicação, se esse fervor está igual àquele primeiro dia. Ninguém melhor do que nós mesmos para avaliarmos isso na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, dia após dia, irmos resgatando isso, porque o mundo está mal. Irmãos, o mundo está mal. Para os irmãos terem ideia, eu conheço pessoas aí, irmãos, pessoas, até mesmo da família, que é até um pouco incrédula, pessoa que era incrédula, e ultimamente vem afirmando, as profecias estão se cumprindo, o mundo está caminhando para a perdição. Então observe, pessoas que às vezes não dava crédito para isso, e as pessoas agora estão acordando, estão em alerta com tudo isso. E nós que cremos, e nós que temos visto, irmãos, a decadência moral e espiritual do mundo. Então nós podemos cuidar, ou melhor, nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que o mundo não influencie a nossa vida, o mundo não influencie a nossa consagração e a nossa santidade. Porque, irmãos, o que é muito comum hoje é o apostólico de final de semana, né? Apostólico de final de semana. Apostólico, ou melhor, a pessoa é apostólica só no final de semana. Quando participa das reuniões, quando vem para a reunião, quando participa de um evento, depois, passou esse dia, é outra pessoa, já não é mais apostólico. Então isso aí, irmãos, é a falta do primeiro amor. Então, o apostólico precisa ser apostólico na igreja, apostólico na escola, apostólico no trabalho, em qualquer lugar. Precisa ser apostólico. Porque, irmãos, como eu disse, nós fomos chamados e preparados por Deus para influenciarmos o mundo, e não para sermos influenciados. E o que muitas vezes acontece é que existe aquele apostólico que se deixa levar pelas coisas do mundo, pela moda, pelas amizades, como eu afirmei ontem, às vezes por um relacionamento, e esquece que o mais importante na nossa vida, o tesouro maior da nossa vida, é a nossa vida espiritual, é a igreja apostólica, é o nosso servir na obra desta santa igreja apostólica. Então nós precisamos ir em busca disso, e não deixar que isto se esvaia da nossa vida, mas precisamos segurar conosco, agarrar conosco, igual a parábola que Jesus contou daquele homem que encontrou aquele tesouro. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele pedaço de terra onde se encontrava aquele tesouro, porque ele sabia que aquilo era de maior importância para a sua vida. Então hoje,
nós precisamos analisar isso. O que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante para mim? As coisas do mundo? Amizade? Modas? Costumes? Os deleites da vida? Ou a igreja apostólica? Ou a Santa Avó Rosa? O Santo Irmão Aldo? Ou, eu vou mais além, ou a minha salvação? Então nós precisamos analisar isso. Irmãos, é como eu ainda falei ontem, a igreja está aqui, o ministério está aqui, não é para criticar ninguém, não é para apontar o erro de ninguém, mas é para alertar. É para alertar. Então, cada mensagem que nós ouvimos, que nós recebemos, é um alerta para nós. Jesus, ele disse certa vez: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E hoje eu sempre digo, irmãos, que as mensagens desta igreja, os conselhos que nós temos ouvido, é Jesus batendo a porta do nosso coração, a porta do nosso espírito, querendo fazer parte da nossa vida, querendo transformar a nossa vida, querendo fazer de nós, a cada dia, pessoas melhores aqui na face da terra, para não perdermos a garantia da nossa entrada triunfante no reino dos céus. Jesus prometeu a todos nós, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus estava falando, quando ele diz coroa da vida, ele estava falando da nossa salvação, do nosso galardão, do nosso lugar no reino dos céus. Mas observe que Jesus disse, ser fiel até a morte. Então Jesus não disse que poderíamos ser fiel até um determinado ponto da nossa vida, não, até a morte, até o último suspiro, até o último momento da nossa vida aqui na face da terra, nós precisamos buscar esta fidelidade, para que esta coroa seja garantida para todos nós. Irmãos, e nós temos aí condições para isso, porque nós temos ensino, temos doutrina, temos disciplina, então nós não podemos deixar isso, irmãos, ser perdido na nossa vida, mas vamos agarrar com muita fé, com muita devoção, para que ganhemos a nossa salvação, o nosso lugar no reino dos céus, e vamos ajudando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também a salvar ainda milhares e milhares de almas. Então vamos, irmãos, cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa vida espiritual. E quando eu digo, irmãos, cuidar da nossa vida, é cada um cuidar da sua, porque às vezes é muito comum também as pessoas apontar o erro do seu próximo, do seu irmão, mas às vezes não olha para dentro de si. Então isso é o juízo precipitado, né? Então vamos cuidar da nossa vida, não vamos fazer juízo da outra pessoa, porque eu sempre digo, irmãos, que nós abordamos este assunto, por exemplo, eu estou abordando este assunto agora, estou falando, porque a minha missão é essa, então eu estou aqui no púlpito para falar disso, irmãos, mas ao descer do púlpito, eu não tenho o direito de estar julgando, ou criticando, ou falando da vida de ninguém, nenhum de nós temos esse direito. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, porque nós não sabemos o que se passa na vida do nosso irmão, do nosso próximo, nós não sabemos da luta, às vezes da dificuldade que ele atravessa. Então o que nos resta é orarmos, é pedirmos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo que os ajudem, para que eles também sejam fortes, né? Venham conosco participar das nossas reuniões, venham trabalhar conosco. Então isso deve ser o nosso papel, mas nunca fazermos julgamento ou criticar a vida de quem quer que seja, porque às vezes existem muitos que ouvem a mensagem falando do primeiro amor, depois ao sair já fala, olha lá fulano, fulano já não está cumprindo com o primeiro amor, ao cicrano. Então nós não podemos, irmãos, agir desta forma, nós precisamos olhar para a nossa vida, e se nós estivermos cumprindo com o nosso dever, com o nosso primeiro amor, então devemos agradecer a Deus e orarmos pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, porque é como diz a palavra do Santo Irmão Aldo, somos uma família só. Agora, quem é de uma família que quer o mal de um ente da família? Quem quer, qual pai que quer ver o mal do seu filho, ou filho quer ver o mal do seu pai ou da sua mãe, ou um irmão de sangue quer ver o mal do seu irmão? Não.
Então, se nós somos uma família só, nós precisamos também buscar o bem do nosso irmão, do nosso próximo. Lutar para que ele também seja bem sucedido. Orar em seu favor, em seu benefício, para que ele possa também reconhecer a sua fraqueza e buscar este primeiro amor. Então esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso papel de apostólico. E que guardem consigo, irmãos, com certeza a nossa vitória será certa e garantida. Amém. Irmãos, nós iremos agora encerrar a nossa reunião e iremos ouvir mais um hino que será apresentado pelos nossos irmãos do coral, que tem o título Templo do Consolador. Nós te dedicamos
Irmãos, muito obrigado a todos pela sua presença, pela sua companhia. Obrigado também aos nossos irmãos, obreiros, diácono e diaconisa, e aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes, pelos hinos que prepararam e apresentaram. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo recompense a todos. Irmãos, agora nós vamos orar, encerrando a nossa reunião. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que puderem, que se coloquem em pé. Vamos orar, vamos pedir a bênção e a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para nós. Santo Deus e onipotente Pai Celestial, mais uma vez nós, os teus filhos, estamos encerrando mais esta reunião, onde tivemos a oportunidade de não só prestar ao Senhor o nosso louvor, adoração e glorificação, mas também ouvir as tuas palavras, os teus ensinos e os teus conselhos. Portanto, a Deus, receba nesta oportunidade o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. Honramos, glorificamos também ao Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa Bendita e ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, pois cremos que esteve aqui conosco através de santos e anjos, nos abençoando, nos confortando, trazendo dos céus a paz de Deus e também as virtudes preciosas do teu divino Espírito Santo. Santa Avó Rosa Bendita, Santo Irmão Aldo, agora estamos nós terminando esta reunião e estamos agora direcionando a Senhora com muita humildade a nossa oração, as nossas preces, os nossos pedidos. E pedimos, Santa Avó Rosa Bendita, que a Senhora nos ajude, nos abençoe, fortaleça a nossa fé, alimente o nosso espírito, nos dando sempre mais entusiasmo, não só para obedecermos a doutrina e disciplina, mas também para te servir nesta Santa Igreja Apostólica. Santa Avó Rosa Bendita, eu apresento a Senhora neste momento, as orações, os pedidos, as preces que esses teus filhos te fazem, e suplico que a Senhora ouça, atenda as orações deles, concedendo aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Me lembro também dessas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados nessa caixa de oração. Às vezes são nomes de pessoas que nem pertencem à nossa igreja, mas que necessitam de uma bênção, de uma graça. Portanto, Santa Avó Rosa Bendita, abençoe também a eles, leve até eles o amparo, o alívio para as suas dores, as resoluções para os seus problemas. Abençoe também, Santa Avó Rosa, os ouvintes de Hora Milagrosa e aqueles nossos irmãos que por motivo justo aqui hoje não puderam comparecer. Que a tua bênção, a tua graça, um anjo da Senhora também estejam com eles. E por tudo, por mais esta reunião, pelas bênçãos, pela oportunidade, pela presença de santos e anjos, nós te agradecemos. Agradecemos ao nosso Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria, e também ao nosso profeta, Santo Irmão Aldo. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.